Putz, acho que eu vou adiar Iracema de novo. Nossa, não dá, né? Só falta esse. Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim então aqui fazer o último vídeo para a FUVEST 2016. 2017, o último FUVEST de livro que eu vou fazer. E é sobre o Iracema do José de Alencar. Vocês já devem ter reparado a essa altura que eu estou com uma cara pavorosa, com o cabelo molhado, tá assim uma maravilha. Mas, gente, é tipo mais de meia-noite. Talvez eu esteja falando mais baixo também por isso. Tô tendo uma semana muito maluca, mas eu tinha que gravar esse vídeo antes da primeira fase. Aí, só pra completar, eu também não estou com o livro aqui. Vou até colocar a miniatura aqui pra ficar legal. Mas o que aconteceu com o meu Iracema foi a mesma coisa que aconteceu com o meu Brás Cubas. Ou seja, emprestei e nunca mais foi visto, não é mesmo? Então, sem mais delongas, porque nenhum de vocês tem tempo a perder, a FUVEST tá aí e eu quero dormir. Então vamos lá. Bom, o Iracema foi publicado em 1865 e ele está inserido no que a gente chama de romantismo. De maneira mais específica, ele está inserido no romance indianista. O romantismo no Brasil ele se dividiu em várias vertentes e o romance indianista foi uma delas. Como o próprio nome já diz, o romance indianista é o que vai retratar então os índios, a natureza do Brasil, a colonização e coisas assim. O grande expoente desse romance é o próprio José de Alencar, não só com Iracema, mas ele também escreve o Guarani, ele também escreve o Birajara. Então vamos começar assim. Por que esse povo decidiu falar de índio? Em 1822, o nosso Brasil ficou independente. E aí, assim como aconteceu em Angola, o que eu comentei no vídeo de Mayombe, os escritores passam a buscar uma identidade nacional. A literatura ela acaba tendo um papel muito importante nessa ideia de formação da pátria, formação do país. Então, é um sentimento anticolonizador e uma busca de valorizar um passado histórico que o Brasil, na verdade, não tinha. Não da maneira tradicional, pelo menos. É como se os escritores falassem, tudo bem, nos libertamos de Portugal. Vamos valorizar o que o Brasil tem sem Portugal. O que tinha aqui antes de português chegar? Natureza e nativos. Então é isso que eles usam numa tentativa de criar uma identidade para o Brasil, uma identidade nacional. Na verdade, até hoje, algumas coisas se mantêm. Por exemplo, a ideia do Brasil como um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, quando a gente fala das nossas matas, das nossas praias, enfim, de toda a natureza, faz parte da nossa identidade nacional. E isso é uma coisa que foi cunhada lá no romantismo. Agora, de uma maneira um pouco ambígua, os nossos escritores também utilizam a língua portuguesa e mais do que isso, eles utilizam os modelos literários que vêm da Europa. Então, o próprio romantismo, ele nasce na Europa e também era um momento lá de valorização nacional, por diferentes motivos. Mas existia também essa preocupação com a pátria. Então, o que a gente tem no nosso romance indianista é uma ambiguidade entre valorizar um tema nacional, que seria o índio, a natureza, mas utilizando uma forma europeia. A gente vai ver que isso vai influenciar muito, por exemplo, no próprio retrato que se tem do índio. Que índio é esse que aparece em Iracema? Quais são as características do nativo, segundo o José de Alencar? Daí a gente já vai para o próximo tópico, que é o quê? O romantismo, ele foi um movimento criado pela burguesia, pela ascensão da burguesia. A gente consegue remontar ali as origens do romantismo às revoluções burguesas, por exemplo, a Revolução Francesa. Então, todos os ideais burgueses, eles são muito queridos pelo romantismo. E o que a gente tem no romance indianista é uma tentativa de colocar esses valores dentro do nativo, dentro do indígena. Então a gente vai ter os índios que são cavalheiros, que são leais, honestos, bravos, que defendem as damas, entendeu? Então nada mais é do que um cavaleiro medieval, só que com uma cor local, né? E por que se fazia esse retrato do índio? Em primeiro lugar, tem a influência do que a gente chama de mito do bom selvagem, que é uma teoria do Rousseau. Grosso modo, o Rousseau vai dizer mais ou menos assim: a natureza do homem é essencialmente boa, porém, o convívio social e a maneira como a nossa vida é organizada é que nos perverte e nos torna problemáticos. Eu só quero dizer que eu discordo disso, tá? Eu não acho que a natureza do ser humano é boa. Mas enfim, quem sou eu, né? Dentro desse contexto, o nativo, o indígena, ele aparece como um humano que não foi exposto àqueles jogos sociais, aquelas máscaras, aquela hipocrisia toda associada a uma sociedade civilizada, vamos dizer assim. Então, se cria o mito de que todos os índios são bons. Segundo motivo, o romantismo europeu, ele é muito saudosista. Então ele volta muito para o passado, que foi a época de glória, né, das pátrias, por exemplo, Portugal. Então se tem muito o tema medieval e, consequentemente, o tema da cavalaria. Então aqueles cavaleiros honestos, heróicos, perfeitos, enfim. Quando o Brasil olha para o próprio passado, no entanto, ele só vê índio. Mas os autores querem encarnar esses valores da cavalaria medieval. Então o que eles fazem? Colocam isso no índio.
Tanto isso é verdade que o retrato que se faz do indígena é um retrato submisso. O Peri, por exemplo, que é o personagem do Guarani, ele praticamente vive para proteger a Cecília e a família dela, ou seja, portugueses. A Iracema chega ao ponto de lutar contra a própria tribo por causa do Martim, que é o namorado branco. Então a gente tem um retrato de um indígena que ele se curva à colonização, à conquista do branco, à conquista do europeu. Tem uma citação do Machado de Assis em que ele fala assim que desde o momento em que a Iracema cruza o olhar com o Martim, ela aceita docemente a escravidão, alguma coisa assim. No sentido de que ela não se questiona, ela não hesita, sabe, em tipo, fazer tudo, larga tudo por causa dele. Isso acontece com outros personagens também. A gente tem o Poti, que é o amigo do Martim, que ele inclusive vai se batizar no fim do livro, né? Vai ganhar um nome cristão e vai entrar para a civilização mesmo. Então a gente tem assim, como se fosse uma conjunção que parece harmoniosa ali entre os índios e os colonizadores, que historicamente a gente sabe que não, amigo, não mesmo. Agora, o que a gente tem que entender é que o romance indianista ele tinha esse projeto de dar um passado histórico para o Brasil, ou reconstituído ou inventado. Na hora de criar uma identidade para a pátria, de querer que as pessoas se identifiquem, que as pessoas defendam e tenham orgulho, não dá para mostrar certas coisas, né? Ou pelo menos era assim que eles pensavam. Os temas do índio e da natureza são tão importantes aqui que eles aparecem até misturados. A Iracema, por exemplo, ela é descrita sempre em comparação à natureza. Então, a Iracema é a virgem dos lábios de mel, que tem o cabelo mais negro que a asa da graúna, e o hálito de baunilha, e não sei o que lá. Enfim, é um monte de metáforas que vão juntar as características do indígena com as características da mata. Então, o índio é a própria representação desse espaço selvagem, virgem e exuberante que é o Brasil. Uma coisa interessante é que os romances românticos, como Iracema, eles caíram muito no gosto do público. Então, na época, eles eram publicados em folhetins, em jornais, né? Então, é tipo, cada domingo, sei lá, saiu um capítulo do livro. E o Alencar publicou muitos livros assim. E as pessoas gostavam desses personagens e dessas histórias, se identificavam. Então dá pra gente pensar também por que colocar valores burgueses nesses personagens, né? O cara tinha que vender jornal também, né? Então era um jeito de fazer as pessoas se interessarem, se identificarem, criarem uma certa empatia com aqueles personagens também. Uma coisa bem legal da produção do José de Alencar, que aparece em Iracema, é a pesquisa linguística que ele faz para escrever romance indianista. Ele tem uma preocupação muito bacana em criar uma linguagem que seja verossímil dentro da boca do indígena, sabe? Uma discussão que a gente já fez no vídeo do Vidas Secas, em que eu falo da dificuldade que o autor letrado tem para retratar a complexidade psicológica de alguém iletrado. O José de Alencar, então, o que ele faz? Primeiro, ele pesquisa mesmo o vocabulário de línguas indígenas. Então a gente tem muitas palavras do tupi, notas de rodapé que o próprio autor vai colocar para explicar algumas coisas. E isso é recorrente, tá? Acontece, tipo, muito. Segundo, na própria percepção de ver o mundo. Então, por exemplo, se passaram muitas luas, sabe? Então, assim, a marcação do tempo, por exemplo, né? Ou fala de um velho, assim, ele já contava muitas luas, muitas estrelas, não sei. Mas, enfim, a ideia de contar a idade, contar os meses, contar os dias, é sempre com elementos da natureza e não em números, sei lá, como a gente faz. Então, isso é um cuidado do Alencar em trazer essa linguagem, essa maneira de pensar indígena para dentro da literatura. Isso mostra um cuidado bem bacana com a língua. Como eu comentei, o Alencar escreve 3 livros indianistas: Iracema, o Guarani e o Birajara. Cada um desses livros se passa num momento distinto da colonização, o antes, o durante e o depois. Iracema é o livro do durante, então é quando a gente tem o início da colonização. Os primeiros portugueses, como Martim, que estão ali explorando e estabelecendo relações com os índios, harmoniosas ou não, e enfim, desbravando a terra. A gente também tem em Iracema esse momento de uma maneira muito simbólica. Tem muita gente que vai dizer, inclusive, que Iracema é uma alegoria, que é um conjunto de metáforas, onde Iracema representa a terra nativa, que foi devastada pelo colonizador, porque a vida dela foi destruída, né, querendo ou não, pelo Martim, e que a partir daí se geraram os filhos dessa terra, porque o Moacir, que é o filho da Iracema e do Martim, ele é dito como o primeiro brasileiro, o primeiro cearense. E Moacir significa filho da dor. Então a gente tem também uma simbologia relacionada a todo o sofrimento do processo de miscigenação e de colonização, enfim, de tudo que o índio sofreu para que isso acontecesse. Embora, repito, isso seja tratado de uma maneira assim bem sacrifício, sabe, bem mártir assim, enfim, né? Uma cena marcante em relação a esse aspecto simbólico da Iracema é a cena em que tem um velho, que é o Batuireté,
e ele vê o Poti e o Martim, e ele fala assim, ele fala algo tipo assim, eu nunca pensei que ia viver pra ver o gavião junto da Narceja. Então ele associa assim, o gavião, que é a ave de rapina, predadora, junto da Narceja, que seria uma ave menor ali na cadeia alimentar. Então ele faz como se fosse assim uma previsão mesmo da destruição que é a chegada desse homem branco. Isso é uma das coisas mais bacanas do livro, assim, tem muita metáfora, tem muita figura de linguagem, tem bastante simbologia. Então, pra quem gosta, assim, dessas representações e tal, é bem bacana. Uma coisa legal também, do ponto de vista literário, é a forma do livro. O Alencar, ele escreve no que a gente chama de prosa poética. Inclusive, tem gente que fala que Iracema é um poema em prosa. Além de todas as figuras de linguagem que eu já comentei, muitos trechos do livro têm ritmo. O início do livro mesmo, se vocês olharem, o Verdes Mares, Bravios de Minha Terra Natal, onde canta Jandaia nas frondes da Carnaúba. Meu Deus, eu decorei! Enfim, esse início dá pra gente dividir até em versos. Se você colocar em versos, você vai fazer essa canção e vai ver que são versos regulares, sabe? Então, assim, tem todo um cuidado ali, rítmico, rímico, tem a literação, enfim, tem muita coisa interessante do ponto de vista linguístico. Então é um texto muito bonito em relação à forma. Um aspecto também interessante em relação à forma é a cara de lenda que o José de Alencar quer dar para Iracema. Na verdade, tem algumas edições que ainda vem com o subtítulo Iracema, a Lenda do Ceará. Como vocês sabem, lenda dá a ideia de algo que a gente não sabe se é verdade ou não. Tem um fundinho de verdade, mas é mítico, enfim. E para criar a Lenda do Ceará, o Alencar usa alguns recursos. Por exemplo, misturar referências históricas com ficção. Então, o Martim, ele é uma referência ao Martim Soares Moreno, que foi um dos primeiros colonizadores do Ceará. Assim como o Poti, que ele vira Antônio, acho que é Antônio Felipe Camarão, se não me engano, que também foi uma personagem histórica. Ai, meu Deus, então Iracema é de verdade? Não. Eu disse que ele usa elementos históricos para criar uma lenda. Então ele mistura realidade e ficção. Iracema fica na parte da ficção. O outro recurso legal que o Alencar usa nesse sentido é usar, por meio do narrador, a ideia de uma história que me contaram nas margens onde nasci. Então a ideia é de algo que vai sendo passado de geração em geração, que vem da tradição oral. Então eu reforço esse caráter de lenda. Não estou inventando essa história, estou contando para vocês o que me contaram. Estou passando para frente o enunciado que já veio antes de mim. O último aspecto formal que eu vou comentar do Iracema é em relação ao início do livro. O Iracema tem um início que a gente chama de início in medias res, que do latim significa no meio das coisas. Quer dizer que ele começa numa cena que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, e aí depois tem todo um flashback que vai explicar. No caso, a gente começa com um barco em que tem um homem e um menino. A gente não sabe quem é esse homem, quem é esse menino, quem é ninguém. Depois de contar a história da Iracema, a gente vai saber que aquele barco é ocupado pelo Martim e pelo filho Moacir, que está indo embora da sua terra, já tão jovem. Isso também é um recurso narrativo interessante. Se vocês pensarem, tem muitos filmes que são assim. Começam numa cena que você fica tipo, o que tá acontecendo? E aí depois é que vai voltar e vai explicar tudo. É bem legal. Eu falei tantas vezes aqui, é bem legal, é bem bacana, que vocês já estão achando que eu amo o livro, né? Então, só pra esclarecer, não, eu não gosto desse livro. Por que eu não gosto? Duas coisas, tá? Melado, cansativo. Fim. Dentro da simbologia do Iracema, alguns personagens merecem destaque. A Iracema, como eu já disse, ela representa a América colonizada, devastada, destruída pelo colonizador. Inclusive, Iracema é um anagrama de América. O que é um anagrama? Eu embaralho as letras e formo outra palavra com as mesmas letras. Coincidência? Acho que não. O Martim também tem um nome interessante porque é um nome que vem de Marte, que seria o deus da guerra. Então já deixa claro que o Martim é um guerreiro. E ele é um cara assim. Apesar do final trágico da Iracema, de muitas vezes alguns leitores cismarem com o Martim, ele não é retratado em nenhum momento com nenhum aspecto negativo. Ele é guerreiro, ele é valente, ele é sincero, ele é leal, ele é aventureiro, enfim. Então ele é visto como um herói. Ele traz em si toda a bravura, toda a idealização do herói medieval também. O Irapuã, que é o guerreiro da tribo da Iracema, o chefe guerreiro, né? Ele também tem um papel interessante porque, apesar dele ser o antagonista, tá do lado oposto ao casal, a gente vê que ele quer preservar a cultura. Apesar dele ser apaixonado pela Iracema, a cisma maior dele com Martim é porque a Iracema é uma sacerdotisa. Ela teria que permanecer virgem. Ela não poderia ficar com ninguém. Então ele tem uma preocupação em manter a tradição. E aí a gente vê que zoado que é esse retrato do indígena, porque assim, ele que tá preocupado com a tradição é o vilão, entende? E a Iracema, que é a mocinha, é a que luta contra a própria tribo por causa do cara branco que ela acabou de conhecer, sabe? Então isso é muito questionável se a gente parar pra pensar. É como se fosse assim, o índio é valorizado no romance indianista desde que ele seja legal, bonzinho e colabore com os colonizadores. Porque a colonização foi muito bonita, né, gente? Foi muito linda, assim, os brancos se apaixonando pelas índias. Ai, não, gente, para.
Aliás, falando em processo de formação do Brasil, uma coisa que a gente tem que pensar também criticamente é: esses autores românticos do naipe do José de Alencar se preocuparam muito com o passado histórico do Brasil, mas só falam dos índios. Eles absolutamente ignoram o papel do negro na formação da sociedade brasileira. Inclusive, quando eles escrevem, ainda existe escravidão e é um tema que não é tocado. Eles são completamente indiferentes a esse presente e eles preferem retratar os índios lá de 1500 que estão casando com brancos, entendeu? Então, assim, né? É bom ter essa visão crítica. Em relação a outros livros da lista, Iracema tem uma prosa poética que, como eu comentei, também existe em Sagarana, que é, então, todo um trabalho com a linguagem, tanto no nível das figuras de linguagem, da semântica, quanto no nível formal e sonoro mesmo. Iracema também tem uma preocupação em criar uma identidade nacional, e essa identidade passa pelo símbolo da natureza e do nativo, assim como eu comentei no vídeo de Mayombe. E, pra gente fazer um contraponto, Iracema é uma história que se passa no Ceará. Nós temos 2 livros do regionalismo de 30, que são Capitães da Areia, que se passa na Bahia, e o Vidas Secas, que não fala exatamente onde é, poderia ser em muitos lugares do Nordeste. A gente precisa pensar em como esse mesmo lugar é retratado de maneiras muito diferentes, de acordo com os objetivos de seus autores. Então, como o José de Alencar escreve no romantismo, ele escreve no momento em que eu estou criando uma identidade nacional, idealizando e exaltando. Então a gente vai ver praias paradisíacas, florestas exuberantes e coisas assim. O regionalismo de 30, como ele já é mais crítico, ele vai mais pro viés negativo. E assim, nenhum dos dois mentem nesse sentido. Essas duas coisas estão lá no Nordeste, por exemplo. Mas o foco dado por cada um a esse mesmo espaço é bastante diferente. E isso, é claro, totalmente tem a ver com a intenção dos seus autores. Bom, de maneira geral, acho que é isso. Como sempre digo, se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. Boa prova no domingo para vocês que vão fazer. Eu estou encerrando aqui então essa série FUVEST, pelo menos em 2016. Se vocês acharem que tem algo ainda que possa ser trabalhado, que dê para fazer aí para a segunda fase, deixem aqui nos comentários que eu faço. A gente tenta ajudar vocês aí na medida do possível. Não esquece de deixar o seu curtir aqui para ajudar a divulgar meu trabalho. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você quiser também me seguir nas minhas redes sociais ou ler os meus textos, os links estão todos aqui na descrição. Por hoje é isso então, boa noite pra vocês. Beijinhos!